Chegamos agora ao quinto e último tópico da nossa lição da Escola Sabatina, uma lição muito especial que estamos considerando esta semana. Neste tópico, o título é Conhecendo Nossa Posição. Primeira pergunta: quais são as principais razões pelas quais devemos estudar a palavra de Deus diariamente? Bom, Deus estava falando para Josué que não devia apartar-se da boca dele o livro desta lei. E nesse livro, devia meditar não apenas de dia, mas até de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Então, esta é uma razão. Se você quer prosperar, ser bem-sucedido, prosperar o seu caminho, tem que estar incluso a palavra de Deus. Os ensinamentos contidos nesse livro maravilhoso, que faz toda a diferença em nossa vida. E o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. É interessante que quando Jesus esteve lá no deserto, após o seu batismo, o tentador apareceu diante de Cristo e de forma muito sutil, ele tentou levar Jesus a fazer alguma coisa que viesse a quebrar, né, o seu concerto com o Pai. E uma delas foi a primeira, né, quando ele disse assim: olha, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus já estava ali 40 dias sem comer, sem beber, naturalmente estava com muita fome. E Jesus tinha poder para transformar pedras em pães? Tinha poder. Mas Jesus, em todas as 3 tentações, ele usou uma arma poderosa. A palavra de Deus. Olha, está escrito: nem só de pão viverá o homem. E por isso, então o salmista diz: olha, eu escondi a tua palavra. Então o conhecimento da palavra de Deus é uma arma poderosa para nós evitarmos o pecado. Então são vários os pensamentos que trazem para nós, mostrando razões pelas quais nós devemos diariamente estudar, ter em nossa mente, em nosso coração, o conhecimento da palavra de Deus. Inclusive, daí voltando à última pergunta do tópico anterior, que fez menção da consciência, e a frase que eu li no fechamento da nota da pergunta anterior diz: leve sua consciência até a palavra de Deus e verifique se sua vida e caráter estão de acordo com o padrão de justiça que Deus revelou nela. Então, precisa conhecer. Exatamente, para nós vivermos de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos conhecer a vontade de Deus. E onde nós conhecemos essa vontade de Deus? Nas Escrituras. E quando nós lemos, nós comparamos com a nossa vida, com o nosso caráter. Será que o que eu tenho vivido, a forma como eu tenho pensado, a forma como eu tenho reagido às situações, estão de acordo com a palavra de Deus? Estão de acordo com a vontade de Deus? É a palavra de Deus que vai nos mostrar. E através do Espírito Santo nos impressionando a mente, então, vamos entender nessas situações e vamos buscar uma conversão naquilo que está ainda em desacordo. Portanto, estudar a palavra de Deus é imprescindível na nossa jornada rumo à Canaã celestial. Pergunta B. Em que grande perigo se encontram muitos que afirmam crer na verdade presente? Esse é um cuidado que todos precisamos ter. De acordo com a nota, muitas pessoas que professam crer na verdade presente, eles creem naquilo que ouvem, esperam pelo que se prega na igreja, pelo que os pastores falam, mas eles não são como os bereanos, que ouvem, mas vão comparar. Será que ele está falando o que é certo? Então, quando as pessoas não agem dessa forma, falta o conhecimento. E por falta do conhecimento, muitas pessoas acabam se apartando da fé e acabam perdendo a esperança da salvação. Então, a falta do conhecimento. Então, voltando ao pensamento da importância do estudo da palavra de Deus, que nós entendemos que a oração e o estudo da palavra de Deus são 2 elementos indispensáveis para todas as pessoas que querem serem vitoriosos. Porque através da oração,
Nós falamos com Deus, apresentamos a Deus tudo o que nós precisamos. E através da palavra de Deus, Deus fala a nós tudo o que nós necessitamos, que nós precisamos. Então, esses dois elementos são indispensáveis para todos aqueles que querem ser vencedores na batalha contra o mal. Para aqueles que querem e precisam deixar de fazer o mal e fazer o bem. Quero reforçar o ponto que é mencionado, inclusive, pelo profeta Oséias, que é a questão da rejeição. Não existia a falta do conhecimento porque não havia quem ensinasse, quem instruísse, não existia material para ser examinado. A falta do conhecimento era resultado de uma negligência na busca pelo conhecimento, pelo estudo. Será que o mesmo não acontece hoje? Às vezes as pessoas dizem, nossa, mas a minha vida é tão corrida que eu não tenho tempo para estudar a palavra de Deus. Irmãos, todos nós temos tempo. O que falta, de fato, é priorizar aquilo que entendemos que é mais importante. Se nós colocarmos como prioridade da nossa vida estudar a palavra de Deus todos os dias, porque entendemos que assim deve ser para que alcancemos a vida eterna, então sempre teremos tempo. O que acontece é que muitas vezes nós priorizamos coisas de menor importância, às vezes são até importantes no nosso dia a dia, assim, aquilo que nós imaginamos, mas em relação à palavra de Deus são coisas de menor importância. Às vezes dedicamos tempos em redes sociais, assistindo coisas, passeando com amigos, etc. E não dedicamos, e às vezes até nos excedemos no trabalho, mas não investimos na nossa vida espiritual. Mas qual vai ser o resultado? Se nós não investimos na vida espiritual, o resultado é perdição, infelizmente. É o resultado natural. Mas se nós investimos na vida espiritual, Deus nos concederá a sua bênção, cresceremos e teremos condição de viver de acordo com o seu padrão e teremos condição de, no final, alcançar a recompensa eterna. Pai, em vista de tudo que nós consideramos nesta lição, gostaria que fechasse agora com um apelo final, direcionado então aos nossos irmãos, nossos internautas, aqueles que estão acompanhando esse estudo. Queridos irmãos, queridos amigos que estão acompanhando esse estudo da lição interativa, esta 8ª lição do nosso trimestre, entre as demais, que todas são importantes, mas essa traz para nós um grande ensinamento. A atitude do cristão. Qual será que está sendo a sua atitude? Porque eu tenho certeza que você crê que você é um cristão, mas realmente você está vivendo como cristão? E viver como cristão é viver como Cristo, é agir como Cristo agia, diante das diferentes dificuldades que ele enfrentou. Porque a vida de Jesus aqui neste mundo foi uma vida em frente a grandes desafios. Mas em todos os desafios que Jesus enfrentou, ele manifestou um espírito de mansidão, de bondade, de cortesia. E ele deixou para nós esse grande exemplo. Será que você, será que eu, será que nós estamos sendo amáveis, gentis, corteses, quem sabe dentro da nossa casa, o casal, um cônjuge com o outro, os pais com os filhos com os pais? Bom, o apóstolo Paulo diz assim, que deve haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Está havendo em você o mesmo sentimento? E se ainda não está, você vai ficar triste, desesperado por isso? Não, ainda existe solução para o seu problema, para o meu problema. E qual é a solução? É nós fazermos uma entrega completa a Jesus, para que Jesus passe a morar em nós, mudar a nossa mente, mudar o nosso coração, mudar as nossas atitudes, os nossos procedimentos, e em tudo nós podemos ter Jesus como nosso modelo, como nosso exemplo e ser uma bênção dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, junto a nossos vizinhos e na sociedade de modo geral. Que Deus nos abençoe e que todos possamos ter uma atitude de cristão, vivermos semelhante a Cristo. Amém. Amém.